Daniel Vorcaro afirma que Banco Master tinha problemas de liquidez e usava o FGC como modelo de negócio. E você vai ver também. Pesquisa encontra 149 milhões de senhas expostas, incluindo de Gmail, Instagram e gov.br. Motorista prensa ciclista em discussão de trânsito. São Paulo e Cruzeiro se enfrentam na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E ainda, cidade de São Paulo tem longo roteiro para comemorar 472 anos. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal das 18h30. Vamos juntos conferir o que é notícia nesta noite de sexta-feira. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, disse à Polícia Federal que o banco tinha problemas de liquidez e usava o FGC como modelo de negócio. O dono do Banco Master disse à Polícia Federal que a empresa tinha problemas com liquidez e usava o Fundo Garantidor de Créditos, FGC, como modelo de negócios. O FGC é uma forma de ajuda mantido com os recursos dos próprios bancos, que protege clientes em casos de intervenção ou quebra de uma instituição financeira. O pagamento aos investidores do Banco Master deverá ser o maior da história do FGC. São 41 bilhões de reais, divididos entre quem tinha aplicações de até 250 mil reais. O dono do Master disse que o banco passava por uma crise de liquidez, que acontece quando uma pessoa, empresa ou banco não consegue pagar dívidas por falta de dinheiro em caixa. Quando ele decretou a liquidação do Master, o Banco Central mostrou a falta de liquidez, além de graves violações às normas do sistema financeiro que vieram do Banco Master. Segundo Vorcaro, os problemas de liquidez do banco foram causados por mudanças em regras sobre o FGC. Segundo ele, o plano de negócio do Master era todo baseado no FGC e não via nada de errado. Ele disse que essas mudanças forçaram o Master a buscar outros meios de captar dinheiro no mercado. E é aí que o banco foi alvo de uma campanha para destruir sua reputação. E olha só, um pesquisador chamado Jeremiah Fowler diz ter encontrado 149 milhões de senhas expostas, incluindo contas de Gmail, Instagram e gov.br. De acordo com ele, o material reunia e-mails, nomes de usuários e também senhas de vítimas ao redor de todo o mundo. Um pesquisador de cibersegurança disse nesta sexta-feira ter encontrado um banco de dados com 149 milhões de senhas expostas na internet. A lista inclui dados de usuários do Gmail, do Facebook, Instagram, Yahoo e do gov.br, entre outros sites. O mesmo afirmou que o material tinha 96 gigabytes de dados brutos, incluindo e-mails, nomes de usuários e senhas roubadas de vítimas em todo o mundo. Em contraponto, o Ministério da Gestão disse que não há registro de invasões ou vazamentos da plataforma gov.br e orienta todos os usuários a não compartilharem a sua senha e ativarem a verificação em 2 etapas, que aumenta a proteção. Ainda de acordo com o pesquisador, a lista de contas Gmail expostas inclui Gmail 48 milhões, Yahoo 4 milhões, Outlook 1,5 milhão, iCloud 900 mil, e-mails com final .edu 1,4 milhão. Outros serviços incluem Facebook 17 milhões, Instagram 6,5 milhões, Netflix 3,4 milhões e TikTok 780 mil. Fowler disse ainda ter encontrado um grande número de registro de serviços como Netflix, HBO Max, Disney Plus e Roblox, além de serviços financeiros de criptomoedas e de corretoras de investimento. As imagens de uma câmera de segurança flagraram um acidente que ocorreu no trânsito em São Paulo. Nas imagens podemos ver um ciclista sendo prensado entre 2 veículos. O motorista foi flagrado atropelando um ciclista. O motivo da agressão teria sido uma discussão no trânsito. O caso aconteceu em São Paulo e foi registrado por câmeras de segurança, que mostra exatamente o momento em que os dois discutiam na avenida. Podemos observar no vídeo o que aconteceu instantes antes da colisão.
O condutor da bicicleta deu um tapa no retrovisor do carro prata. Em seguida, o motorista jogou o carro contra ele, empurrando e prensando o ciclista contra outro veículo que estava na faixa ao lado. Em seguida, o homem cai no chão. O motorista, que acertou o homem na bicicleta, não prestou socorro e fugiu do local. Apesar da agressão, não se sabe exatamente o que iniciou a discussão até o momento. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida pelo SAMU e não houve registro de boletim de ocorrência. E você vai ver a seguir: São Paulo e Cruzeiro se enfrentam na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E ainda, a cidade de São Paulo tem longo roteiro para comemorar 472 anos. Nós voltamos já. Estamos de volta com o segundo bloco e para falar de esportes no Jornal das 18h30. E a Maíra Anjos é quem traz as informações. Boa noite, Maíra, seja muito bem-vinda. Vamos começar falando sobre o Muricy Ramalho. O ídolo do São Paulo pediu demissão do cargo de coordenador de futebol. Conta pra gente essa história. Exatamente, Fernando. Boa noite a você e a todos que nos assistem. O ídolo do tricolor paulista enfrenta alguns problemas de saúde e, por isso, decidiu pedir demissão do cargo. Agora, o ex-lateral Rafinha é o principal nome para preencher a vaga. O cara que tinha fome no negócio era eu. Muricy Ramalho não é mais o coordenador de futebol do São Paulo. O ídolo do tricolor pediu demissão do clube. E horas depois, o time divulgou uma carta escrita por ele em suas redes sociais. Na publicação, ele afirma ter nascido e crescido no clube. Porém, nesse momento, ele precisa cuidar de si mesmo. Muricy foi jogador e treinador do São Paulo e exercia a função de coordenador do clube desde janeiro de 2021, quando iniciou a gestão de Júlio Casares, presidente que renunciou ao cargo na última quarta-feira. Muricy foi submetido a uma cirurgia no joelho recentemente e terá de passar por um novo procedimento em breve. Fora do dia a dia do clube, ele não quis se licenciar do cargo e optou pelo desligamento. O ex-lateral direito Rafinha é cotado para assumir um cargo no departamento de futebol do São Paulo. Rafinha está aposentado desde o ano passado. O ídolo fez história no clube. Ele conquistou a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa de 2024. E a final da Copinha já tem data marcada para este domingo, né? Cruzeiro e São Paulo vão se enfrentar no Pacaembu. Exatamente, Fernando. Um reencontro entre os times. O Cruzeiro quer o seu segundo título e vai à final mais uma vez contra o São Paulo, enquanto o tricolor quer manter o seu status de atual campeão e conquistar seu 6º título da competição. A 56ª final da Copinha está definida. Cruzeiro e São Paulo se enfrentam neste domingo, no aniversário de 472 anos da cidade de São Paulo, às 11 horas, na Mercado Livre Arena Pacaembu. O Cruzeiro chegou na decisão após eliminar o Grêmio com uma vitória de virada por 3-2. Já o São Paulo conquistou a vaga na decisão após uma goleada por 4-1 sobre o Ibrachina. A Raposa vai em busca do bicampeonato. Sua primeira conquista foi em 2007, coincidentemente em cima da equipe paulista. Os mineiros bateram o tricolor por 6-5 nos pênaltis, também no Pacaembu, após um empate por 1-1 no tempo normal. Já o tricolor paulista é o atual campeão e quer uma revanche e o seu 6º título. Tanto o Cruzeiro quanto o São Paulo terminaram a fase de classificação como líderes de seus grupos e ainda não perderam nenhum jogo na competição. E além dessa grande final, a gente também tem os estaduais. Quem joga neste fim de semana, Maíra? Fim de semana recheado de clássicos, então vamos dar uma olhada na tabela. Pela 5ª rodada do Paulistão, no sábado, às 15 horas, São Bernardo e Mirassol se enfrentam no estádio 1º de Maio. E mais tarde, um choque rei. Palmeiras e São Paulo se enfrentam às 18h30 na Arena Barueri. No domingo, às 16 horas, Santos e RB Bragantino se enfrentam na Vila Belmiro. E mais tarde, às 20h30, o Velo Clube recebe o Corinthians no estádio Benito Castelano. No Rio de Janeiro, pela 4ª rodada da Taça Guanabara, às 21 horas, o Botafogo recebe o Bangu no estádio Newton Santos. E no domingo, um grande clássico, o Fla-Flu. Os rivais se enfrentam às 18 horas no estádio do Maracanã e mais tarde, às 20h30, o Boa Vista recebe o Vasco no estádio Elcir Rezende de Mendonça. No Campeonato Mineiro, o clássico acontece no domingo. Às 18 horas, o Atlético Mineiro recebe o Cruzeiro na Arena MRV. E fechando os clássicos do fim de semana, no Gauchão, a dupla Grenal se enfrenta no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, às 20 horas. Grandes clássicos que ficaremos de olho neste fim de semana. Mas por enquanto é só, Fernando. Uma ótima noite para você e um grande fim de semana a todos que nos assistem.
Tá certo, Maíra. Muito obrigado pelas informações e vamos ficar de olho nesses grandes jogos. Até mais. E olha só, nesse fim de semana, para quem esperava calor na cidade de São Paulo, vai se decepcionar. A previsão para a capital paulista é de frio e chuva. Os climas de outono que o Sudeste vem enfrentando podem dar uma trégua neste fim de semana, porque o sol deve aparecer com mais frequência, principalmente em cidades do interior. Esse tempo instável acontece por conta da zona de convergência do Atlântico Sul, que é a passagem de uma frente fria pelo Sudeste e o transporte contínuo de umidade vinda do oceano. Mas a chuva ainda pode marcar presença. Essa passagem também gera muitos acumulados de chuva. As cidades que mais vão sentir essa instabilidade são Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nessas regiões, é importante que a população se mantenha em alerta para alagamentos ou outros transtornos. E as temperaturas continuarão abaixo do esperado para janeiro. São Paulo tem mínima perto de 16 graus e máxima de 24. No Rio, os cariocas vão enfrentar de 19 a 26 graus. Já Belo Horizonte, as máximas não passam de 21. No sábado e domingo, as temperaturas devem aumentar e o sol abrir. E hoje é dia de dicas para o fim de semana. E a Bárbara Benício é quem vai dizer o que tem de bom para fazer neste final de semana. Bárbara, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos de casa. Neste fim de semana, a cidade de São Paulo comemora 472 anos de existência. E a cidade é repleta de pontos turísticos para visitar. Vamos ver. São Paulo é uma das cidades que mais recebem turistas no Brasil e tem uma vasta gama de atrações que podem até confundir os visitantes de primeira viagem. Em comemoração aos 472 anos da cidade, no próximo dia 25, a cidade apresenta um roteiro com um pouco de tudo que ela oferece de melhor. Uma opção para começar é a parte histórica da cidade de São Paulo, com o Pátio do Colégio, que é o local de fundação da cidade, em 1554, pelos jesuítas José Anchieta e Manuel de Nóbrega. O local abriga o Museu Anchieta, que é considerado um local de memória coletiva para a educação paulista e nacional, possuindo um acervo de excelência para a história da educação. Outro grande destaque da cidade é a própria Avenida Paulista, que além de ser um dos cartões postais de São Paulo, é um dos grandes pontos culturais da cidade, promovendo uma gama enorme de opções de gastronomia, música e parques e muitas outras atividades. Como o IMS, o Instituto Moreira Salles, que promove arte e cultura brasileira através de exposições, exibições de filmes e uma vasta biblioteca. E é claro que não poderia faltar o MASP, que é um dos mais importantes museus do Brasil e da América Latina, famoso por sua arquitetura inconfundível e acervo artístico. A Liberdade é uma das paradas obrigatórias para quem visita São Paulo. O bairro, que abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão, traz nas próprias ruas a sua identidade com seus arcos vermelhos chamados de torii, que representam sua saudação a quem visita o bairro. Além disso, o bairro é famoso por sua culinária tradicional, que abrange boa parte do continente asiático e de sua cultura. Essas são algumas das centenas de outras atividades que São Paulo pode oferecer para quem visita a cidade e para os seus próprios moradores. Apenas um gostinho dos seus 472 anos de história e do que ainda pode vir. Em homenagem ao aniversário da cidade, diversas instituições paulistanas oferecem atividades culturais e de lazer gratuitas, como passeios guiados por São Paulo, exposições, sessões abertas de cinema e menus diferentes em alguns restaurantes. Além disso, 2 dos maiores parques da cidade, o Parque do Carmo e do Povo, recebem neste domingo shows gratuitos dos DJ Vintage Culture e alguns convidados. Essa foi a dica do fim de semana, Fernando. Uma boa noite a você e a todos que nos acompanham. Tá certo, Bárbara. Muito obrigado pelas grandes dicas. Ótimo fim de semana para você também. E esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Um ótimo fim de semana a todos e até mais.